E aí, gurizada? Estamos de volta aqui no auladê.com.br para ter mais uma aulinha de literatura. Eu sou o professor Bira. E antes de começar a aulinha, eu tenho que mandar aquela mensagem, né, que é de praxe. Cara, hoje eu vou mandar assim um alô, um agradecimento aí pro pessoal dos Javalis, grupo de pôquer lá, gurizada, gente fina que tá visualizando nossos vídeos, compartilhando, deixando umas mensagens bem legais. Aquele abraço aí para todos vocês, Renan, Odin, Dudu, Mike, pô, gurizada, gente fina pra caramba, espero que vocês estejam curtindo bastante e continuem visualizando aí nossos vídeos, certo? Bom, gurizada, voltamos para mais um período, mais uma escola literária. Que escola é essa? Simbolismo. E aí, cara, o que é o simbolismo na literatura brasileira? Bom, para nós trabalharmos hoje o simbolismo, nós vamos ter que lembrar da aula anterior. Lembra? O parnasianismo, o culto à forma, a arte pela arte, lembra? Aquele segmento na poesia do realismo. O simbolismo, pessoal, é exatamente o contrário. Ele é anti-parnasiano. Aquela formalidade para os autores simbolistas não serve. Tem que colocar, tem que retornar a subjetividade. Então, como eu disse para vocês que no parnasianismo ele tinha características lá do realismo, do naturalismo, nós vamos encontrar aqui no simbolismo semelhanças com o período anterior ao realismo. Qual é ele mesmo? O romantismo. A subjetividade, o eu lírico, vai voltar para cá. Só que ele vai voltar de outra forma, né, pessoal? O romântico é muito direto, né? Ele mostra os sentimentos, ele adentra no mundo, né, que ele tá passando, essa melancolia, essa saudade, esse amor, né, universal, essa coisa que o incomoda e o que influencia no seu dia a dia. O simbolista, ele também vai fazer isso, vai mexer demais com ele. Agora, ele vai mais, diferente do romântico, sugestionar. Ele vai dar sugestões para nós. Ele vai mostrar que está acontecendo algo, né, mas vai deixar aberto para nós. E então vão aparecer figuras de linguagem diferentes, né, situações diferentes, e nós vamos tentar interpretar exatamente o que cada um desses autores está passando para nós, certo? Mas assim, ó, a primeira grande dica é o contrário, anti-parnasiano. Certo? Mais um detalhezinho aqui também, os parnasianos eles produziram no Rio de Janeiro, capital imperial, tá, pessoal? Os autores do simbolismo, eles saíram do centro produtivo, digamos assim, do Brasil, ali do Sudeste, tá? Eles vão baixar um pouquinho aqui no Brasil, vão ir para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e o interior de Minas Gerais, que não deixa de ser Sudeste, mas um pouquinho afastado ali de São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Bom, o simbolismo, assim como o parnasianismo, é no final do século XIX, finalzinho, então ele é concomitante ao parnasianismo, ao realismo, ao naturalismo, ok? Então vamos para lá. Quais são as características do simbolismo, pessoal? Bom, notem que são exatamente opostos ao do parnasianismo, né? Olha aqui, ó, subjetividade. Como eu falei, agora vai voltar o que eu penso, o que eu sinto, vai ir para o papel. Não dá mais para buscar aquela formalidade, aquela coisa teórica, formal do parnasiano. Não, vamos lá, vamos tentar entender esses sentimentos, essas amarguras, essa situação que eu estou envolvido, ok? Reação ao parnasianismo, como eu já tinha falado para vocês. Musicalidade, pessoal. Pô, cara, falar de poesia e não falar de música, não falar de ritmo, é praticamente tirar 2/3 daquilo que é importante, né, para o desenvolvimento de um poema. Então a musicalidade aqui vai aparecer e ela vai ter um sentido importante, ela vai dar um ritmo para o poema, um ritmo que nós vamos ter que entender que situação é essa, que ritmo é esse, ok? Irracionalismo, o vago, o mistério, o místico, o espiritual, a religiosidade vai voltar, pessoal. É a transcendência, tu vai ter aquelas perguntas, né, onde estamos, para onde vamos, tentar entender essa nossa constituição aqui nessa passagem, tá, pessoal? E mais um detalhe, não esqueçam que uma das teorias muito importantes do final desse século é a do Freud, lembra? A questão do sonho, da libido, e vai entrar aqui o inconsciente. O subconsciente também, mas principalmente o inconsciente. E aí o autor vai tentar esmiuçar, digamos assim, cada uma dessas situações para nós. Ok? Então, basicamente, notem que as características do simbolismo são não somente contrárias à do parnasianismo, mas tem tudo a ver com a individualidade.
né, com cada um, ou seja, cada poeta vai tentar demonstrar para nós essas situações do seu cotidiano. E mais um detalhezinho bem importante, pessoal, que é o seguinte: os parnasianos, eles ganharam muito dinheiro, né? Eles conseguiram viver da sua literatura, até porque eles produziram no Rio de Janeiro, capital imperial, como eu disse, seus livrinhos estavam nas livrarias, nas bancas. Os simbolistas, afastados desses centros, eles não tiveram, digamos, o valor devido nessa época. Eles foram meio que deixados para escanteio. E aí, cara, eles foram, digamos assim, ó, reaparecer novamente na literatura lá na década de 30, lá no modernismo, que nós vamos estudar daqui a algumas aulinhas. E você sabe quem é que vai beber da fonte simbolista? Os maiores poetas da literatura brasileira. Lá na poesia moderna: Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Vinícius de Moraes, né, que é um grande poeta e um grande compositor da bossa nova, da música popular brasileira. Então, ele vai ter o devido valor décadas depois, diferente do parnasianismo, que teve o seu valor na época que ele produziu e hoje praticamente é esquecido. Está marcado na história, tem a sua importância, mas dificilmente alguém lê. Certo, pessoal? Então, vamos ver as influências aqui dos simbolistas. Cara, na Europa vão aparecer alguns escritores importantíssimos, diferenciados, singulares. Vocês conhecem eles? Olha aqui, ó. Charles Baudelaire, né? Arthur Rimbaud, né? Ó, o francês. Se algum professor de francês está vendo aí, se eu estiver falando errado, bota uma mensagem para mim lá, me corrige. Stéphane Mallarmé, né? E o Paul Verlaine. Ok? 4 poetas muito importantes do simbolismo francês, europeu, no final do século XIX, também conhecidos como os poetas malditos ou os podres. E eles vão influenciar alguns dos nossos escritores simbolistas aqui. Quem são eles? Dois em especial muito importantes para a nossa literatura, que são Cruz e Souza. Cara, olha só para essa figura, não é o Ed Murphy? Não lembra um Tira da Pesada? Olha só esse bigode, até o sorriso, cara, é igual ao Ed Murphy. Bom, aquelas características do simbolismo vão se juntar a características pessoais do Cruz e Souza, que são elas: sofrimento, dor, né? Cor branca, obsessão por cor branca. Por quê, cara? Por que a cor branca vai adentrar nos poemas dele? Cara, vocês notem que ele é negro e ele sofreu preconceito, ele é de Santa Catarina, ele inclusive perdeu empregos, teve dificuldade, a sua esposa faleceu doente, pegou tuberculose, seus filhos pegaram e morreram, vieram a falecer de tuberculose, ou seja, teve muito sofrimento na sua vida. Então, ironicamente, ele tem essa obsessão pela cor branca, que depois a gente vai ver ali nos trechinhos de poemas dele, certo? Erotismo vai aparecer, e um erotismo bem diferente do parnasiano, tá? A espiritualidade, imagina uma pessoa que tem uma vida extremamente sofrível, né? Dessa forma que foi a do Cruz e Souza, vai aparecer nos seus poemas. Obviamente ele vai relatar para nós, ok? E tudo gira em torno da condição humana. Tá? E aqui pode ser filosófica, humana no sentido fisiológico, orgânico, irracional, surreal. Cara, a condição não importa. Ele vai analisar o lado humano em cada uma dessas ações que ele está inserido dentro, ok, né, desse seu contexto, ok? Vamos dar uma olhadinha, assim como no parnasianismo, eu estava lendo poeminhas para vocês, né? Se vocês notaram na aula anterior, eu estava lendo os poemas e eu pulava uns versos, né, cara? Ler poesia é um pouquinho difícil, vamos ver se eu não faço isso hoje, ok? Cara, peguei aqui um poeminha bem conhecido dele, Violões que Choram. Bom, já tem musicalidade, né? Um violão que chora, né? A melancolia, né? Aquela música para baixo e tal. Vamos dar uma olhadinha aqui no poema rapidinho? Ah, plangentes violões, dormentes mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Ah, aquela coisa para baixo, né? Aí vai entrar agora uma figura de linguagem muito bacana, a aliteração, que vai dar o ritmo desse poema. Notem que vai ter um som assim, ó, v, z, v, z, maluco isso, né? Mas olha esse trechinho do poema. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velosos dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Viu? Foi o tempo todo v, z, v, veladas. Cara, a gente pode pensar aqui
que esse é o som, de repente, de um velório, né, pessoal? Pessoas falando baixinho, que não dá para entender, uma pessoa sendo velada, né? Então aqui, questão da dor, do sofrimento, da perda e a musicalidade que nós comentamos a respeito, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, num outro poema dele. Cara, aquela questão da condição humana, o racismo, o preconceito, a dor do viver que ele teve, tem alguns poemas dele que aparecem isso. Por exemplo, Litania dos Pobres. Olha esse trechinho aqui, mostra que tem já engajamento, coisa lá, ó, que os parnasianos não fizeram, não se engajaram, não adentraram nesse mundo, certo? Olha aqui, ó, os miseráveis, os rotos, são as flores dos esgotos. São espectros implacáveis, os rotos, os miseráveis. São parantos negros de furnas, caladas mudas soturnas. Bandeiras rotas sem nomes das barricadas da fome. Bandeiras estraçalhadas das sangrentas barricadas. Né? Então já mostra uma situação que era um problema social e principalmente uma condição humana dele, né? Um sofrimento de vida dele. Tá? Isso já mostra também que o Ed Murphy, aqui, o Cruz de Souza, tinha uma visão social interessante, tá? Diferente do período anterior. Olha esse outro poeminha dele, aquela questão da obsessão pela cor branca, né? Antífona. Ó formas alvas, brancas, formas claras. Só esse verso, olha o que já tem de branco, pessoal, né? De luares, de neves, de neblinas. As três situações, branquinho também. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos. Fecundai o mistério destes versos como a chama ideal de todos os mistérios. Ou seja, o inefável, o mistério irreal vai aparecer aqui. E aí nós vamos ter que tentar entender o que ele está passando para nós. Fantasmagórico, né? Aqui uma questão de alma, né? E se fala de fantasma, noite, alma, morte, a gente já sabe que é o tipo de característica do Cruz de Souza. Certo? Olha esse outro poeminha dele aqui, Dança do Ventre. Lembra? Ele tem poesia erótica também. Pô, e Dança do Ventre, lembra, né? Ó, barrigote aqui, né? Dança do Ventre. Vamos ver como é que ele vê essa dança, né? Como é que é a situação, essa ação. Torva, febril, torcicolosamente, olha que palavra difícil, num espiral de elétricos volteios, né? Na cabeça, nos olhos e nos seios, fluíam-lhe os venenos da serpente, né? Aquele movimento, né, da dança do ventre. Ah, que agonia tenebrosa e ardente, que convulsões, que lúbricos anseios, quanta volúpia, eu gosto dessa palavra, né? E quantos bamboleios, que brusco e horrível sensualismo quente. Cara, aqui tem muita sensualidade. Claro que o vocabulário é diferenciado, mas já mostra o contorno humano, né? Uma pessoa em movimento. Essa é a forma do erotismo, né? De alguma forma até da sensualidade que aparece no Cruz de Souza. Certo, pessoal? Então, basicamente, o Cruz de Souza é isso, tá? O nosso grande poeta simbolista, também conhecido como Cisne Negro, ok? E uma outra figura do simbolismo tão importante quanto ele, chamado Alfonso de Guimarães, é assim o nome dele mesmo, tá? Assim, ó, ele não teve a desgraça, digamos assim, que passou a vida para nós lá do Cruz de Souza, né? Na sua biografia. Mas ele tem um momento da vida que vai chamar muito a atenção. Vai morrer uma menina, a sua noiva, uma menina chamada Constança. E isso vai o incomodar demais, né, no segmento da sua vida. Então, no geral, vai influenciar muito a obra do Alfonso Guimarães essas características aqui. E notem que estão todas elas praticamente ligadas à perda de uma pessoa importante. Ok? Olha só, morte da noiva. Não esqueça, a menina Constança vai aparecer em alguns poemas dele. Religiosidade, né, se apegar, né, nesse pilar para entender, continuar a sua vida, o porquê que aconteceu aquilo, né, se era a hora ou não era, enfim, né? A dor, perder alguém sempre vai deixar aqui uma dor inestimável, né, enorme, exacerbada na nossa vida, né? A paisagem, que já é um pouco diferencial, mas a paisagem influenciando no seu fazer poético, e o inefável. O inefável, na verdade, é uma característica dos simbolistas como um todo, né? O que é o inefável? Aquilo que não pode ser dito, né? Não pode ser rotulado, é algo que parece que não existem palavras para isso. Então, entra naquela questão da simbologia, né? Vai deixar palavras, expressões para nós tentarmos entender, interpretar.
certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em uns trechinhos rapidinho aqui do Alfonso de Guimarães. Hão de chorar por ela os cinamomos. Bom, hão de chorar por ela, quem é essa ela? É aquela menina que ele perdeu, né? Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia, né? Aquela mãozinha que ia lá recolher os cinamomos, tá? As estrelas dirão, ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria. E pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. A irmã, perdão, que lhe sorria. Né? Então a questão da perda vai influenciar não só a vida dele, mas também da família e até mesmo das estrelas, né? Olha só, o universo vai sentir falta dessa menina. Isso é uma dor em demasia, né? Que o machuca demais. Tá? Essa é a temática primordial, digamos assim, do Alfonso de Guimarães, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, a catedral. Pô, catedral, religiosidade, né? Segue aí a liturgia do Alfonso. O céu e todo trevas, o vento uiva. Do relâmpago a cabeleira ruiva, vem açoitar meu rosto, o rosto meu, perdão. A catedral ebúrnea do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu. E o sino chora em lúgubres responsos. Pobre Afonsos, né? Como se tivesse assim com pena. Sinos choram, né? Olha só de novo a musicalidade, né? O ritmo aqui desse poema, A Catedral do Alfonso. Certo, pessoal? Mais um trechinho bem legal, bem bacana, de um poema bem bonitinho dele, se chama Ismalha. Olha só, o que ele fala dessa menina. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra no mar. Olha que legal, a gente pode tentar entender aqui a lua tocando o mar, né, ela caindo, ou então o reflexo, uma lua no céu e outra no mar, né? Bonitinha a passagem. E aí olha o que acontece no finalzinho desse poema. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Ah, cara, que trágico, né? A alma subiu ao céu, cara, um eufemismo, né? Uma outra figura de linguagem. Desculpa. Então, ascendeu aos céus, ela morreu. E seu corpo ao mar, cara, ela morreu afogada, se suicidou. Ah, complicado aqui, né? Mas mostra também essa situação de perda, né? De dor para uma pessoa que não mais está na sua vida. Certo? Uma outra figura de linguagem muito importante aqui, pessoal, se chama sinestesia. Lembra lá da primeira aula, a introdução, que nós estudamos figuras de linguagem? A sinestesia é aquela figura de linguagem que mistura o quê? Os órgãos do sentido, né? Então, misturando os órgãos do sentido, cara, tu vai assim entrar em ebulição. O olfato, a audição, o paladar, o toque, né? Aqui tudo vai influenciar exatamente nas ações ou na interpretação das mesmas. Certo? Então, basicamente, o simbolismo é isso, pessoal. Esses são os dois grandes autores. Nós temos também o Pedro Kilkerry, nós temos o Eduardo Guimarães, né? Dois simbolistas, digamos, secundários, mas não menos importantes, ok? Então, guardem isso. O simbolismo é o oposto do parnasianismo. Certo, pessoal? Foi um grande prazer estar aqui com vocês novamente, tá? Até a próxima aula. Tchau!